Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja na vida e no coração de cada um. Queridos, hoje o Evangelho maravilhoso, nessa terça-feira da Semana Santa. Estamos na grande semana, a semana maior, a semana que o Senhor nos dá de presente para a gente buscar a nossa conversão, buscar o nosso encontro pessoal com Ele, Jesus, e a gente viver esse tempo favorável. Por isso, o Evangelho de hoje, o nosso Senhor está na ceia com os seus discípulos. E Ele diz, um de vós vai me trair. E eles começam a questionar, quem será? E aquele que é o discípulo amado, encostado no peito de Jesus, depois da pergunta de Pedro, o nosso Senhor diz, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no óleo. Pegou o pão, molhou no azeite e no vinho e deu para Judas. E disse para Judas, o que você tem que fazer, faça logo. Porque antes desse momento, o nosso Senhor foi tomado por uma tristeza muito grande. E a gente pode deduzir que a tristeza era saber que um daqueles iria o entregar. A tristeza era saber que a hora estava chegando, mas essa tristeza era maior, porque ele sabia que um daqueles que ele amava, um daqueles que fazia parte do seu grupo, um daqueles que esteve com ele o tempo todo, que tinha cargo de confiança porque cuidava do caixa comum, era este que ia o trair e o entregar. Quando Judas comeu o pão, o diabo entrou no corpo dele. Que cena mais dolorida, diz o Evangelho, que o diabo entrou em Judas e o nosso Senhor disse, agora vá fazer o que você tem que fazer. E ele saiu correndo e fez, entregou o nosso Senhor. Minha gente, nesta terça-feira, esse Evangelho dolorido, esse Evangelho em que o nosso Senhor é entregue por um dos seus, dói a nossa alma saber que o nosso Senhor foi entregue por um dos seus. Nós também, com os nossos pecados, com as nossas dores, com as nossas inclinações, a gente também entrega o nosso Senhor. A gente também o crucifica. A gente também entrega para ser condenado quando nós, com as nossas falhas, com os nossos pecados, a gente não faz o que tem que fazer, que é amar, não é? A gente não ama como deveria, mas a gente o entrega com as nossas inclinações. Que Deus nos ajude e que a gente, ouvindo esse Evangelho de hoje, a gente possa dizer, Senhor, mesmo que alguém tenha te entregado, eu sei que o Senhor se entregou por amor, mesmo que eu não tenha amado. A nossa infidelidade não diminui em nada a fidelidade do nosso Senhor. Deus abençoe, fiquem todos com Deus.